E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Certinho? Vamos para mais um vídeo? Quinta-feira à noite. Vou tentar subir esse vídeo ainda hoje, né? Se não der, na madrugada de sexta. Eu começo perguntando para vocês: qual a diferença entre guia, enciclopédia, antologia, catálogo? A gente sabe que tem uma diferença semântica, mas as editoras elas costumam compilar alguns temas, alguns assuntos, e coloca lá, almanaque não sei das quantas, antologia disso ou daquilo, guia não sei do que lá. E aí, a gente que gosta de determinado assunto, a gente compra aquela enciclopédia, aquele guia, aquele catálogo, fica feliz ao encontrar a informação que a gente queria, e às vezes decepcionado por ver que a curadoria da pessoa que montou aquele catálogo, aquele guia, aquela enciclopédia, deixou alguma coisa de fora que a gente julgava importante, né? Hoje falaremos de livros, ó. Estou com uma caixa muito pesada aqui. Alguém deve estar perguntando, mas cadê a música no canal, tal? Os discos não têm aparecido e eu tentei guardá-los para um segundo momento por causa de uma reforma que eu estou fazendo aqui em casa, né? Muita bagunça. Estou privilegiando os livros porque eles estão mais perto de mim, vamos dizer assim, né? Ainda retornando à pergunta. Você sabe o que significa a palavra cânon? O cânon, né? É uma palavra que sintetiza uma lista de obras obrigatórias de um determinado assunto. A palavra sempre existiu, mas ela foi popularizada aqui no Brasil quando foi lançado, se não me engano, pela Companhia das Letras, o livro do crítico inglês ou norte-americano chamado Harold Bloom, o famosíssimo O Cânone Ocidental. O que era isso? O Cânone Ocidental era um livro de crítica literária onde o autor escolhia e explicava por que tal ou qual escritor merece estar num cânone das melhores obras da história da literatura. Ele coloca o Shakespeare em primeiro lugar, não há muito o que discutir, né? E vai colocando bastante autores europeus e norte-americanos. Se não me engano, Machado de Assis entra meio como uma nota de rodapé. É citado, mas não com o devido espaço que ele merecia, né? Hoje, abrindo essa caixa, eu tenho uma missão aqui para explicar para vocês. O que acontece? Já ouviram? Vocês já devem ter visto ao entrar numa livraria, foi uma febre editorial, aqueles livros do 1001 coisas que você deve fazer antes de morrer, né? Queria começar mostrando esse livro aqui, o famoso 1001 filmes para ver antes de morrer. Conhece esse cara na capa? Sim, é o famosíssimo Harrison Ford, aqui no personagem Indiana Jones. Aliás, eu assisti o Indiana Jones na época do lançamento no cinema, uma coisa impressionante. Aqui é a editora Sextante, uma editora formada pelos irmãos, acho que Marcos, não lembro agora o nome, são dois irmãos, acho que é Marco Pereira, parece o nome de um deles. Eles criam a editora em 1998 e é a famosa editora que lança os livros do Augusto Cury. Augusto Cury, um campeão de vendas, um autor de autoajuda, alavanca a editora que começa a trabalhar nessa área do livros de autoajuda. Depois de um determinado momento, com a editora já estruturada, financeiramente lucrando, eles enveredam para os almanaques, guias e livros como esse. Esse 1001 filmes para ver antes de morrer, da autoria do Steven J. Schneider, na verdade é quem compilou, né? Tem várias pessoas que ajudaram a fazer essa obra, uma obra de 960 páginas, lançado aqui no Brasil, pelo menos nessa edição,
no ano de 2008. Lembro que eu comprei esse livro na livraria Saraiva, na época que ele saiu. Esses tipos de livros da Sextante, eles têm atualizações, não sei se de 2 em 2 anos ou 3 em 3 anos, o que faz com que você já tenha visto esse livro com outras capas. E o que seria isso? É o que o próprio nome indica: 1001 filmes para você ver antes de morrer. Mas quem escolhe, por que escolhe, o que é isso? É o que eu falei, é um guia, é uma enciclopédia, é um catálogo. A gente tem aqui uma introdução, né, do porquê desses filmes, um índice geral e a apresentação de uma espécie de resenha e uma ficha técnica de cada filme desses, formaria uma espécie de cânone do cinema, né? Começando por Viagem à Lua, de 1902, é um filme do Georges Méliès, né? Já deve ter visto, é um filme icônico. Aquele filme onde a lua é baleada no olho, né? Olha só aí a foto aqui. Perdoe minha dicção, que nessa hora da noite sempre costuma estar ruim, né? Ou seja, centenas e centenas, formando mil filmes em 960 páginas, filmes icônicos da história do cinema. E aí, um livro dessa natureza, ele funciona também como uma espécie de efeméride, né? Hoje a gente vive muito, pelo menos na imprensa, o fenômeno da efeméride. O que é uma efeméride? É o aniversário de algo importante. O quê? Qualquer coisa. O início de uma guerra, o lançamento de um livro, a morte de um artista, a descoberta de um remédio importante na medicina, eventos esportivos, etc, etc. Aconteceu algo importante, existe a efeméride que registra isso. E no cinema, a gente tem as efemérides. Há 50 anos foi lançado o livro tal, o filme tal. Qual seria o filme que foi lançado em 74, que hoje completa 50 anos? Vamos dar uma olhada? Eu também não sei. 50 anos, vamos ver. Taxi Driver de 76, India Song, Barry Lyndon. Olha só, nós temos aqui os seguintes filmes que os autores, na verdade, né? Porque o Steve J. Schneider, ele compilou textos de diversos autores. Ele começa com Dersu Uzala, dizendo que foi um filme importante em 74. É o filme do Akira Kurosawa. Tem A Conversação, O Massacre da Serra Elétrica. Quem é que nunca assistiu esse clássico do filme de terror? Né? O sanguinolento filme do Tobe Hooper. E temos aqui o Jovem Frankenstein, Espelho, Chinatown, Banzé no Oeste. Eles enveredam por vários estilos do cinema. O Poderoso Chefão Parte 2, ó, é um filme de 74. Aí temos os filmes de 84, que são os filmes que completam 40 anos. Os filmes de 94 e assim por diante. O filme mais recente aqui desse livro, lançado em 2008, é um filme chamado Desejo e Reparação, de 2007. Direção do Joy Wright, né? Então temos aqui. Gente, deixa eu avisar um negócio para vocês. Talvez esse vídeo tenha 2 partes, tá? Se eu não me despedir, é porque temos a parte 2, tá bom? Editora Sextante, 1001 filmes para ver antes de morrer. Um detalhe curioso. Um guia, um almanaque, um catálogo como esse chegou a vender 1,5 milhão de exemplares. Até a Veja fez uma matéria falando do sucesso do lançamento desse livro, né? As pessoas queriam saber quais eram os 1001 filmes importantes, né? Provavelmente muito a reboque da cultura do DVD, né? Acho que a Netflix ainda não estava tão disseminada. Em 2007 as pessoas ainda compravam DVD
ainda montavam sua DVD-teca. O outro livro é esse aqui, ó. Ainda ficando no campo das artes visuais, vamos dizer assim. 1001 séries de TV para assistir antes de morrer. Séries de TV. E hoje a gente tem o hábito de falar assim, estou maratonando a série tal, né? A gente cria esse neologismo, né? Maratona é um substantivo. A gente fala assim, vou maratonar a série não sei das quantas. Aqui nós temos como coordenador o Paul Condon e o prefácio do Steven Moffat. Não sei quem são esses caras. Mas tudo que eu falei do livro anterior, eu repito aqui, né? Uma compilação do que mais importante foi feito na história da televisão mundial, né? Lembrando que esse livro é um livro estrangeiro traduzido para o português, né? Vamos usar o mesmo critério para falar das efemérides. Estaria acontecendo em 74 que foi tão relevante assim, né? A ponto de entrar e marcar história nos livros e catálogos, etc, etc. Né? A gente tem o Homem de 6 milhões de dólares, o Cyborg, o Lee Majors aqui. Né? Temos também Derrick, Good Times, tem algumas séries que eu não conheço. Né? Dias Felizes, O Planeta dos Macacos, Kolchak e os Demônios da Noite, e assim por diante. Há 50 anos, essas séries estreavam na televisão, né? Na televisão norte-americana. Temos também séries de 84 e assim por diante. O filme mais recente, de 950 páginas desse tomo, é o filme Vinil. Olha só, o Vinil foi uma série muito legal que passou por pouco tempo na TV a cabo, eu diria. Conta os bastidores da indústria fonográfica. É maravilhoso isso, né? Ele é de 2016, né? Índice por gênero, muitas fotografias, um negócio realmente bacana, né? Então, fica aqui a dica do 1001 séries de TV para assistir antes de morrer. Se não me engano, também comprei na Saraiva isso aqui. Esses livros eu comprei novos e com descontos, né? Qual a sua série de TV de todos os tempos? Qual aquela série que toca seu coração, que você assistiu, que você gosta muito, né? Eu lembro de ter assistido O Planeta dos Macacos, que era um longa-metragem, e depois virou uma espécie de série, né? Porque teve as continuações e tal, né? Com o meu pai, né? O meu pai tinha ganhado numa rifa um televisor colorido, e um grande momento foi assistir o Planeta dos Macacos, acompanhado por Guaraná e Mandiopã. Uma coisa inesquecível, né? O outro que eu citaria aqui é o famoso, esse sim, bem famoso porque é muito usado por colecionadores. Estou falando do 1001 discos para ouvir antes de morrer. Você está vendo o Sid Vicious aqui do Sex Pistols na capa. Esse livro também existe numa versão com a Debbie Harry na capa. E é a mesma coisa, ele tem algumas atualizações, vai entrando e saindo alguns livros, ou melhor, alguns discos dessa lista. Lembrando, editora Sextante. O autor aqui é o Robert Dimery. O Robert Dimery é um dos criadores da Rolling Stone, né? E o Michael Lydon também trabalhou na Rolling Stone. Esses dois aqui tiveram a ideia brilhante de montar uma lista com 1001 discos, né? Toda uma explicação, um índice dos discos, e aí começa dividido por décadas. Começa pelos anos 50, o nascimento do rock, né? Começa com um álbum do Frank Sinatra, de 1955. O segundo já é o álbum de estreia do Elvis Presley, ó, que leva o nome dele, né? Muita coisa legal, muito disco que a gente ouvia falar que era bom, mas que tinha um pouco de dúvida. Aqui eles compilam os principais, os 1001 discos, né?
quais seriam os álbuns que completam 50 anos? Ou seja, os álbuns lançados em 74, né? Olha que foto bacana aqui, ó. O vocalista do New York Dolls, olha que bacana. Né? Em 74, de acordo com os autores aqui, nós temos o álbum do Brian Eno, o famoso Here Come the Warm Jets, temos o disco de estreia do Bad Company, esse pretinho aqui, ó, discoteca básica, né? Genesis, Stevie Wonder, Eric Clapton, o famoso álbum do Kraftwerk, o Autobahn, do Brasil saiu com uma outra capa também. Van Morrison, o segundo álbum do Queen, a Joni Mitchell, todos esses álbuns completando 50 anos de vida, né? O famoso álbum Country Life, do Roxy Music. Um trabalho de fôlego, aqui o Bob Marley com Matt Dredd. Trabalho de fôlego, caprichado, bacana. Em 960 páginas, uma aula de música pop, de rock. Também eles escolhem alguns álbuns de funk, de jazz. É o que o nome entrega. 1001 discos para você ouvir antes de morrer, né? Eu, quando comprei isso, gostei muito, porque eu uso isso até hoje, né? Tô num sebo, eu falo assim, pô, esse CD aqui, ele tá no livro, hein? Esse CD tá nesse livro aqui, então deve ser bom. E outras vezes eu falo assim, pô, mas por que aquele disco não entrou? Eu achei ele tão legal e não entrou nessa lista, tal. Por exemplo, entrou o Frank Sinatra, mas não entrou nenhum do Nat King Cole, por exemplo, né? Coisas assim pra gente pensar. Olha aqui o Zappa, o seu disco de 69 aqui, tá bom? Fica a dica desse maravilhoso livro, 1001 discos para ouvir antes de morrer. E uma mariposa aqui voando na frente da câmera. Ainda nessa seara da música, temos uma espécie de variação do mesmo tema. Alguém cria um livro chamado 1001 Canções para você ouvir antes de morrer. Aqui uma versão em inglês, né? Esse livro eu comprei numa Bienal, eu não lembro de que ano. Mas é algo parecido. Em vez do álbum, 1001 canções. Hoje, com essa cultura de ouvir a música no celular, do streaming, aqui a gente já tem uma playlist montada. Você baixa essas 11 músicas, você tem a história da música pop, do rock, do funk, para você ouvir de maneira randômica, vamos dizer assim. Você dispara de uma maneira aleatória. Você pode fazer o download e guardar num pendrive. 1001 canções, que foi bolado pelo Robert Dimery. O mesmo que está por trás desse, né? O cara é egresso da Rolling Stone, a revista norte-americana. Vamos ver? Ó, paguei R$ 48. Consegue enxergar aqui a lápis, a marcação? Vamos ver. A editora Cassel, com 2 S, lançado no ano de 2010, ou seja, hoje estaria um pouco desatualizado, né? De 2010 em diante, qual a grande canção que surgiu, que está imortalizada na música? Mas pensar um pouco também, né? Olha que legal. A primeira divisão do livro é pré-1950, olha que interessante. E a primeira canção é o Sole Mio, do Enrico Caruso, né? O Caruso, o cantor de ópera, né? 1916, o Sole Mio. Tem a Bessie Smith, 1925, ou seja, o ano que vem já vai estar completando uma efeméride também. Olha ela aqui. E assim por diante, né? Aí temos os anos 50, temos na Nina Simone, no Sinatra. Vamos ver 74, que é o que completa 50 anos. Vamos ver as canções do ano de 74. Olha que foto incrível do Elton John aqui, né? Em 74, qual era a canção que você tinha que ouvir antes de morrer? A gente tem Carpet Crawlers, do Genesis, sensacional.
Águas de Março, Tom Jobim e Elis Regina. Tom Waits, Johnny Mitchell, algumas músicas que eu não conheço, né? George Jones, Dolly Parton, muito legal, né? Stevie Wonder mais uma vez. Alice Cooper, já é 75. Gente, é isso, né? Vocês entenderam o conceito disso aqui. Esse livro deve ter saído no Brasil também, acho que pela editora Sextante, só que traduzida para 1001 canções que você deve ouvir antes de morrer, tá bom? A gente tem também um livro bem difícil de achar, ainda nesse hall dos 1001, o famoso 1001 discos de música clássica. Observe clássica com S só, né? Esse é um livro em espanhol, muito raro. Eu comprei, se não me engano, numa livraria que ficava na Barão de Tapetininga. Eu não tenho certeza, mas foi no centro de São Paulo. Mateu Rai e Luiz Sunwin, editora Grijalbo. Nós temos uma jacket, uma sobrecapa, um livro preto, né? A mesma coisa, o índice de obras. Aqui a vantagem é que na música clássica tem muita iconografia, olha que legal, né? A gente já começa com uma obra do século XII, onde está dividida assim, até 1700. Então, o que eles julgam importante, discos importantes que retratam músicas até 1700. Aqui é um passeio, um show de uma aula, né? Olha, eu consegui esse CD recentemente da Idelgarda de Bingen, Antífonas. Isso aqui eu acho que eu consegui há 2 semanas, esse disco azulzinho aqui, ó. Tá numa espécie de discografia básica da música clássica, né? Todos os estilos, muita pintura, porque estamos falando de músicas de séculos remotos, né? Vamos dizer assim. Aí você vai descobrir as obras de Vivaldi, Concerto para Trompete, Telemann, o Bach. Olha que foto bacana, né? E o livro, que tem 960 páginas, vai até o ano de... Vamos ver, até que ano que é retratado aqui. Até o ano de 2004, Julian Anderson, O Livro das Horas. Lembrando que na década de 80, 90, a gente tem uma explosão do que eles chamam de música eletroacústica, né? Que, claro, não começou nessa década, mas com o fortalecimento da indústria do disco, né? Muitos artistas começam a lançar essa mistura de música eletrônica e música experimental, né? Concerto para violino, autoras russas. A Rússia tem uma tradição muito grande também no que a gente conhece hoje como música moderna, né? Que é uma espécie de música experimental feita em laboratório, né? Olha aqui, ó, John Adams, Nixon na China. Ó. Esse é um disco que eu vi uma única vez em vinil, não comprei, em CD eu nunca achei, né? Mas claro, deve existir. Então temos a edição espanhola de 1001 discos de música clássica, tá bom? Mais um catálogo, mais um guia, mais uma enciclopédia. Aqui, já falando de literatura, nós temos 1001 livros para ler antes de morrer. Olha só. Nem dá, né? A gente não consegue ler 1001 livros. Ou será que consegue? Quanto tempo levaríamos para ler 1001 livros, mesmo que fininhos? Essa loucura do dia a dia que a gente enfrenta, né? Será que dá? Difícil, né? Gente, eu vou fazer uma pausa e continuo na parte 2 falando desse e de outros livros. Até daqui a pouquinho.